essa imagem revela algo sobre o estilo de jogo do Palmeiras que me preocupa muito. E vamos debater sobre isso, um grande defeito do Palmeiras que se mostra cada vez mais presente, por mais que a gente ache que esse defeito vá ser corrigido ou deveria já ter sido corrigido, mas o Palmeiras segue com esse defeito. Vem para mais uma análise aí do Calma Palmeiras, vai deixando o like, já vai deixando o hype nesse vídeo, para esse vídeo chegar para outros palmeirenses, tá? Dá uma moralzinha aqui pro meu trabalho, eu tô todo dia aqui produzindo muito conteúdo, live todos os dias, dá um trabalho do caramba, então deixa o like, deixa o hype, a sua opinião conforme o vídeo for passando e bora para mais uma análise após a vinheta. Ó, primeiramente, vamos entender uma parada que eu acho que muita gente se confundiu. Na verdade, eu criei uma certa expectativa, acho que muitos de vocês também criaram, sobre esse Palmeiras de 2025 com jogadores mais técnicos, de mais posse de bola. E aqui eu deixei alguns gols passando do Palmeiras, principalmente dessa boa fase recente, que o Palmeiras fez boas vitórias, bons resultados. E é bom lembrar, tô fazendo essa análise após o empate entre Palmeiras 0, Vitória 0. E eu acho que esse empate é compreensível, não compreensível de compreender o resultado, mas dá pra gente entender o porquê ele aconteceu. Quando a gente olha para esses gols, para esse bom momento do Palmeiras ultimamente, reparem numa coisa, o Palmeiras faz muito gol de transição. O Palmeiras do Abel sempre foi um time de muita transição. E aí surgia uma dúvida, pô, é o Abel que só sabe jogar em transição ou era as peças que faziam o Palmeiras ter que jogar em transição? O Abel trabalhava com o que tinha. Ele fala muito sobre isso. Eu trabalho conforme as peças que eu tenho. Fato é, o Palmeiras contratou muitos jogadores de muita técnica, de muita qualidade. E aí muita gente acha, pô, agora o Palmeiras vai aprender a furar retrancas. E o Palmeiras segue sendo um time muito forte em transição. Então, para muita gente que fala, pô, o Palmeiras hoje é um time que joga com a bola no pé, sim, até um certo ponto, mas o Palmeiras continua construindo a maioria dos seus placares, a maioria dos seus bons jogos em transição. Então é um Palmeiras que ainda joga melhor em transição do que furando retrancas. O Palmeiras sempre teve essa dificuldade, segue tendo essa dificuldade e contra o Vitória teve essa dificuldade. Ó, esses gols contra o São Paulo, por exemplo, tudo de transição. E contra o Vitória, o Palmeiras teve essa dificuldade. Eu vou mostrar aqui alguns lances que eu separei para vocês entenderem que isso é um problema do Palmeiras. E eu acho, agora sinceramente, vendo o Palmeiras de 2025 já nessa fase, prestes a jogar uma final de Libertadores, não sei quando você está vendo esse vídeo, isso não é uma crítica, não é uma reclamação, é uma constatação de que talvez o limite do Abel seja construir contra defesas fechadas. Infelizmente, parece que é uma limitação dele. Vou pegar aqui, eu separei 3 lances contra o Vitória, só pra gente perceber o quanto esse Palmeiras é defeituoso contra defesas fechadas. Ó, jogada aqui no primeiro tempo de Palmeiras e Vitória, olha isso aqui, ó. 2 linhas, uma de 5, uma de 4, aqui dá pra ver só uma linha de 4. Mas tem um outro jogador aqui que não tá pegando a imagem, uma linha de 4 aqui bem fechadinha. Você vê que o Palmeiras não tem muito espaço, o bloco de marcação tá muito fechado e o Flaco Lopes tá aqui, ó, no meio da zaga. Geralmente, aonde que ele vem fazendo a diferença nos jogos do Palmeiras, e aí formou-se a grande dupla com o Vitor Roque. Ele vem receber essa bola aqui no meio. Só que ele não tem espaço. A defesa do Vitória, com as 2 linhas muito fechadas de um bloco de marcação muito denso, não dá espaço pro Flaco Lopes vir no entrelinhas. Então meio que assim, ficou manjado. Quer anular o Palmeiras, anula o Flaco Lopes, ó. E aí ele percebe que não tem o que fazer e ele afunda na área, porque ele não vai encontrar esse espaço no entrelinhas. Não tem espaço. Não adianta ele dar esse passinho aqui que ele não vai receber essa bola. Outro detalhe que também atrapalha a movimentação é esse lance aqui do Maurício, ó. Ele tá próximo ao jogador do Vitória e ele deveria descer aqui, né, abrir aqui, para atrair esse jogador e abrir essa janela. Abrindo essa janela, ó, se ele desce aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, vou marcar aqui, ó, se ele desce para cá, ele traz esse jogador para cá e aqui abriria-se uma janela. Aqui abriria-se uma janela, sem esse jogador aqui. Uma janela para o Andreas Pereira encaixar esse passe aqui, ó, pro Flaco Lopes, que aí o Flaco Lopes poderia vir de encontro com a bola aqui. Então, beleza, o Flaco Lopes não tem espaço, o Maurício também não ajuda em nada. E isso, eu acho que é uma deficiência de treino do Palmeiras. Movimentação errada do Maurício. A bola cai na lateral,
Aqui, e aí você já vê ó, que as linhas estão bem compactas, o Flaco Lopes já desistiu de receber essa bola no entrelinhas. Ele vai pisar na área esperando um cruzamento. Cruzamento que no final das contas nem vai sair, ó. Vou pular alguns frames aqui, ó. Nem vai sair, a bola volta, mas você vê que tá todo mundo dentro da área. Isso é um padrão do Palmeiras que a gente vê contra times fechados. Contra times fechados a gente sempre tem a impressão de que o Palmeiras é só cruzamento na área. É só cruzamento na área. É limitação do time? É limitação do time. O cruzamento só tá acontecendo porque não estão acontecendo as movimentações corretas para abrir espaço e trabalhar essa bola nas janelas de movimentações, coisa que o Palmeiras não vem fazendo. Aqui eu separei um lance, esse aqui vocês vão ver a quantidade de erros, e aqui não tem lance de gol, o jogo foi 0 a 0, mas olha a quantidade de erros de movimentação do Palmeiras nessa jogada aqui, ó. O Palmeiras vai construir aqui, vindo de trás, até aqui tá tudo certo, ó. Até aqui, ó, tá tudo certo. Você tem uma linha de 3 na saída, com Bruno Fux, Murilo e Mikael. Você tem aqui o Andreas Pereira, esse 3+1 do Abel, ó. Esse 3+1. Até aqui tudo certo. A saída de bola padrão, o ala espetado de um lado, ó. O ala direito, que é o Alan, de um lado. O ala esquerdo, que aqui é o Jefté, do outro lado. Taticamente o time tá ok, tá tudo certo. Mas agora repara como as movimentações elas não funcionam. Por ter uma defesa fechada, eu já marquei o Flaco Lopes aqui, vocês já estão vendo o Flaco Lopes. Ele tá aqui ó, no entrelinhas, certo? Ele está no entrelinhas, mas esse passe não vai sair para ele. Não tem como. Não tem como. O Fux teria que quebrar 2 linhas para chegar esse passe nele. Não vai chegar aqui. E aí que tá. É o problema do Palmeiras talvez mal treinado para fechar, para furar defesas fechadas. Olha a cadeia de erros de movimentação. Flaco Lopes tá ali, tá no entrelinhas, certo? O passe do Fux vai sair aqui, ó. O Flaco já saiu do entrelinhas. O Flaco já saiu do entrelinhas e se marcou. Olha como ele, ao invés de esperar o momento certo que essa bola vai chegar, ele na ansiedade porque a bola não chega, ele corre pra frente, ou pra trás no caso, e ele entra no campo de visão do jogador do Vitória. Ele tava livre, olha só, ele tava livre, ninguém tava olhando pra ele, ele tava desmarcado. Olha como no frame seguinte, ele se marcou, porque a bola não chegou ainda. A bola não chegou ainda. E aí ele se marcou, ó. Ele se marcou, era só ele esperar. Mas o Palmeiras tá mal treinado nesse sentido, ó. Nesse momento, a bola chegou no Alan. Olha só, no que chegou a bola no Alan, olha essa marcação aqui, ó. Era onde o Flaco Lopes estaria. Se o Flaco Lopes só tivesse esperado e não feito essa movimentação por ansiedade porque a bola não chega, ele estaria ali. O Alan poderia soltar essa bola para ele, ele estaria justamente no entrelinhas, que é onde ele vem trabalhando bem nos últimos jogos. Mas ele não tá ali, porque ele foi ansioso e fez uma movimentação errada. Mas seguimos, olha a cadeia de lances errados. Olha a cadeia de lances errados. Nesse momento, ó, o Maurício atraiu o jogador para cá e abriu essa janela de movimentação. Isso aqui, pro Flaco Lopes atacar, se o Flaco Lopes estivesse por ali, ó, ele atacaria esse espaço, ele poderia receber essa bola. Era só o Alan dar um tapa pra dentro e pifar ele. Mas olha onde tá o Flaco Lopes, cara. Olha onde tá o Flaco Lopes. Ele se movimentou pra dentro e se colocou na marcação de 2 jogadores. Olha essa movimentação do Flaco Lopes, ó. Ele tava aqui. Aqui ele já poderia dar um sprint, mas não, ó. Ele se movimentou pra dentro. E se colocou na marcação de 2 jogadores. Tem o espaço para ele atacar, mas ele não tá ali. Olha como 2 vezes surgiram espaço, em 2 vezes o Flaco Lopes tomou decisões erradas de movimentação. Ah, o Flaco Lopes é burro? Não é burro. O espaço tá ali, já foi criado. E aí o Maurício faz o quê? Ele se movimenta para dentro, levando o zagueiro para dentro. E esse espaço que tinha sido criado, já não existe mais. Ó, já não tem esse espaço mais aqui. Olha como os espaços são curtos e são rápidos. O Palmeiras, contra time fechado, você vai ter pouco espaço, isso é fato. Mas os espaços aparecem por um curto período de tempo. E o Palmeiras não só não sabe explorar esse espaço na hora certa, como ainda se movimenta errado para fechar esse espaço. As movimentações todas erradas. E aí o que acontece? O Alan traz para dentro, joga por dentro normal, balançou, joga pra dentro porque não tem espaço, e aí você vê que o Flaco Lopes tá aqui, ó, pedindo passe, ó. Ele tá até gesticulando, ó, toca pra mim, eu tô no entrelinhas. Só que ele tá no entrelinhas marcado por 2.
por 2 jogadores que ele se colocou na marcação deles lá atrás. Ele atraiu esses 2 para marcar ele. Não existe essa linha de passe. Se esse passe aqui do André sai, esse passe aqui sai, um dos 2 ia cortar. Provavelmente esse aqui de baixo. Provavelmente esse aqui ia cortar esse passe. E por que o Flaco tá marcado? Porque ele chamou a atenção do próprio marcador se colocando numa zona de marcação. Aqui ele até quis participar, mas não tem por onde participar. Não tem, porque ele se marcou antes. E aí o que o Andreas Pereira faz? O Andreas Pereira vai rodar essa bola pro outro lado e tudo mais. E é nesse momento, ó, que aqui o lance acaba. Pra vocês verem como o futebol não é só lance de gol. Esse é um lance que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas olha só, nesse momento, quantos jogadores do Palmeiras estão pisando na área, ó. Tem o Alan aqui, tem o Maurício aqui, o Flaco Lopes aqui, eu acho que é o Bruno Rodrigues aqui, ó. O Veiga tá indo pisar na área, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores do Palmeiras pisando na área. 5. Porque é o que resta pro Palmeiras. Como ele não consegue aproveitar essas janelas de movimentação, que elas aparecem durante o jogo, o que o Palmeiras faz? Ele roda a bola e vai colocando gente na área, pra no final das contas cruzar. E aí a gente fica com essa percepção de que é só cruzamento na área. Contra adversários mais fechados, o Palmeiras não consegue aproveitar essas pequenas janelas de movimentação. E aí eu separei um último lance, ó, que é esse aqui, ó. No segundo tempo já, o Alan recebe essa bola, recebe não, ele ganha, vai pra dentro, driblou uma galera. Olha isso aqui, ó, tá desenhadinho. Flaco Lopes de costas pra marcação, pra receber esse passe do Alan e soltar de primeira ou no Facundo que ia tá passando, ou girar por dentro aqui, porque tem o Andreas Pereira aqui nesse meio campo aqui. É o que o Flaco Lopes faz de melhor, jogar de costas, virar e fazer esse meio pivô. Não é um pivô de corpo, não, é um pivô de movimentação. Recuando, como um segundo atacante. Tá tudo certinho, ó. Quando a gente olha pra isso, a gente imagina que é isso que vai acontecer, né? Mas não, o Alan solta a bola no Facundo e o Flaco Lopes vai para a área. E aí, como ele já percebe que não vai sair essa jogada de associação, numa janela de movimento, ó, numa janela que poderia acontecer, ó. Você teria 2 opções. Uma janela de tabela que poderia acontecer. Aqui você tem 2 tabelas, ó. Você tem uma tabela aqui, ó. Uma. Ou você tem 2, ó. Aqui e aqui. Você tem 2 tabelas para fazer com o Flaco. Jogada de associação. Mas nenhuma foi feita. O Alan dá o passe mais óbvio, no cara que tá livre. Mas esse cara tá livre para receber o segundo passe, não o primeiro. Olha como falta na tomada de decisão e na movimentação. Quando essa bola sai, ó, já percebe que todo mundo desiste de tabelar e vai todo mundo pra área. Todo mundo pisou na área. E aí o Facundo traz pra dentro e olha o que aparece. Ah, o Palmeiras jogou contra o time retrancado, não tem espaço. Ó, vou até escrever em letras garrafais. Não tem... vou colocar em vermelho, ó. Espaço. Interrogação. Não tem espaço? E aí eu pergunto pra vocês, não tinha espaço pra trabalhar contra o Vitória? Tinha. O Palmeiras não soube explorar. Claro que tinham poucos espaços. E espaço contra um time como o Vitória, que é um time que se fecha, com 2 linhas muito fechadas, eles não vão durar muito tempo. São movimentações que geram espaços, que são as janelas, e você tem que aproveitar rápido. O Palmeiras não aproveitava. Mas espaço tem. Poderia ter alguém nessa entrada da área, não poderia? Mas o Palmeiras desistiu da jogada associativa e pisou todo mundo na área esperando o cruzamento. Olha o espaço aqui. O espaço existe. E aí quando a jogada acontece, o drible do Facundo pra dentro, olha, repara aqui no Andreas Pereira, o que ele faz? Ele percebe que tinha um espaço, aí ele recua pra jogar. Mas é tarde demais, contra um time fechado você tem que ser rápido, porque o tempo e o espaço eles caminham juntos. O espaço ele surge por um tempo curto, porque tem pouco espaço. Qualquer movimentação que desbloqueie algum espaço, ela vai durar pouco tempo, você tem que ser rápido. Nessa ida do Andreas para a área e nessa volta do Andreas para recuperar, já era, não tem mais esse espaço. E aí na hora que sai a tabela, ó, eles tentam tabelar, mas ó, já tem 9 jogadores do Vitória por ali. Tinha um espaço antes, no momento que ele voltou não tinha. E aí eu pergunto, gente que eu já citei aqui, ó, Flaco Lopes, Maurício, Facundo Torres, Alan, Andreas Pereira, são todos burros? Todos burros? Ninguém sabe fazer uma movimentação, ninguém sabe a hora certa de atacar o espaço. Quando o coletivo tá
deixando escancarado que algumas movimentações individuais estão erradas, é porque tem algo no coletivo. E aí eu volto a repetir para vocês o que eu falei antes. O Palmeiras tem uma deficiência muito grande para trabalhar contra times fechados. E isso a gente via quando era o time de Rony, de Gabriel Menino, essa galera que é um pouco menos inteligente. Chegaram os caras mais inteligentes, Andréas, craque, Felipe Anderson, craque, Maurício, muito inteligente, tem o Veiga, que é muito inteligente, pô, você tem um Facundo Torres, jogador técnico, o Alan, eles continuam com o mesmo defeito. O Abel não sabe montar um time que fure retrancas. Infelizmente, 2025 mostrou isso, e quando a gente viu os gols lá que o Palmeiras fez durante o ano na boa fase, foram gols de transição. Então, é pra gente desanimar? Não é pra gente desanimar. Final de Libertadores tá aí, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo. O Palmeiras não vai pegar um Flamengo totalmente retrancado, então tem jogo. Próximo jogo, Fluminense. Não vai ser um Fluminense com duas linhas fechadinhas. Então tem jogo. Então na hora de pegar esses adversários, como o Vitória, que se fecha, o Palmeiras tem dificuldade. Agora, com adversários que tentam jogar, o Palmeiras tende a jogar bem. O que eu quero dizer com tudo isso, que esse jogo do Vitória não é parâmetro. Por mais bizarro que pareça. Pô, se não ganhou do Vitória, vai ganhar de quem? Por mais que pareça bizarro falar isso, mas faz mais sentido você ganhar de um Fluminense do que de um Vitória. Porque um Fluminense tenta jogar um pouco e te dá espaço. Com espaço, o Palmeiras joga bem. O Vitória nega espaços e o Palmeiras não sabe construir contra equipes que negam espaço, porque os espaços eles surgem por pouco tempo e o Palmeiras não tem o time para aproveitar esses espaços. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram dessa análise? Deixa aqui sua opinião, tá bom? O like, o hype, tamo junto e avante palestra.